Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de redação. No nosso encontro presencial, ainda nas aulas no Meet, nós chegamos a fazer a nossa primeira proposta. E hoje nós vamos fazer a nossa segunda, tá bem? Lembrando que a gente vai continuar falando sobre mapas conceituais, tá? Então, vocês vão abrir aí na proposta 2, né? Nós já fizemos a proposta 1, e aí nós vamos avançar aqui para a proposta 2, tá bem? Vamos discutir sobre mapa conceitual, um modo de representar visualmente informações, né, gente? Durante a nossa primeira aula de redação, nós discutimos que os mapas conceituais eles são muito importantes. Por quê, professora? Porque eles representam visualmente informações. E essas informações, elas têm o objetivo de serem de alguma forma mais facilitadas para o leitor. Ou seja, essas informações, elas vão passar por um processo, que é o que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, ela vai passar por um processo de hierarquização, né? Onde a gente vai conseguir selecionar aquilo que é mais importante ou mais relevante de um texto, tá? Então, ele diz o seguinte, para começar, a linguagem é um instrumento muito rico em possibilidades, já que podemos comunicar uma mesma ideia de muitas maneiras diferentes, né? Isso aqui é uma afirmação, nós sabemos que sim, a linguagem ela é muito ampla, ela é muito rica, ela é muito variada e é justamente por isso, porque ela nos dá a possibilidade de nos comunicar de diferentes formas, né? Então, uma palavra, por exemplo, ela pode assumir diferentes sentidos dependendo do contexto de uso dela, tá bem? Então, vamos para o texto. Os mapas conceituais como resumo esquema. Ele começa dizendo assim: o mapa conceitual é um recurso esquemático. Esquemático de quê, professora? É de esquema, é um resumo de esquema, que é utilizado para apresentar um conjunto de significados conceituais incluídos em uma estrutura de proposições, tá? Os mapas conceituais proporciona um resumo esquemático do que foi aprendido e ordenado de maneira hierárquica, né? Então, como eu falei para vocês, parte-se daquilo que é mais importante, né, para as coisas que são menos importantes. Não é que um texto existam informações irrelevantes. Todas as informações que compõem um texto, elas são importantes. Mas é importante a gente dizer também que existem informações que são mais importantes, mais relevantes, né? Então, quando você vai montar, a partir do momento que você vai criar o seu mapa conceitual, você vai partir do mais importante para o menos importante. É por isso que ele fala que perpassa por esse processo de hierarquização, tá bem? Vamos avançar. O conhecimento, ele está organizado e representado em todos os níveis de abstração, os mais gerais e inclusivos situados na parte superior, ou seja, na parte de cima, e os mais específicos e menos inclusivos na parte inferior, ou seja, na parte de baixo, tá? Igualmente coincide com os esquemas em relação aos processos de memorização. Então, isso significa dizer que os mapas conceituais, eles são justamente uma forma de você organizar, de você selecionar aquilo que é mais importante de um texto. É como se você tivesse, de alguma forma, memorizando, né? O que que você seleciona para memorizar? Como você faz isso? E a gente vai estudar agora, né? A gente vai ver, por exemplo, que o processo de codificação de informação, ele perpassa por quatro processos básicos, que é o processo de seleção, o processo de abstração, interpretação e integração.
Aí você deve estar se perguntando, professor, e o que significa esses 4 processos? É importante você entender que os mapas conceituais, eles buscam também a informação mais relevante para a criação de esquemas ou estruturas também relevantes, né? É necessário, pois, um processo de seleção da informação. O passo seguinte é a extração dos elementos mais significativos por meio do processo dessa abstração, né? Aí nós vamos avançar aqui e ele vai dizer aqui: segue um processo de interpretação com a intenção de favorecer a compreensão da informação ou para fazer inferências de acordo com a ideia que tenha o indivíduo. Ao final, o processo de integração está consistente para a criação de um novo esquema para a modificação de um já existente. E aí nós vamos falar também na recuperação. O que seria essa recuperação, professora? É a facilitação ou a recuperação da informação relevante quando se trata de compreender, por exemplo, um objeto ou uma situação que se tenha certa relação ou com um esquema determinado, tá bom? Vamos avançar falando sobre os elementos e características dos mapas conceituais, né? Até agora, ele diz assim, não se falou, ou até agora se falou da utilidade do mapa conceitual e de suas conotações teóricas. Falta uma definição descritiva que permita diferenciá-lo de outros instrumentos ou meios educativos ou didáticos. O mais ilustrativo à primeira vista, também o mais superficial, é que se trata de um gráfico, um emaranhado de linhas que confluem em uma série de pontos. Podemos relacioná-lo com o mapa de estradas nas quais as cidades ou marcos estão unidos por uma série de linhas que simbolizam as vias de comunicação. Nos mapas conceituais, os pontos de confluência são reservados para os termos conceituais que se situam em uma elipse ou quadrado, tá? Aí nós vamos avançar quando ele fala aqui que os conceitos relacionados, eles unem-se por uma linha e o sentido da relação se esclarece com palavras de ligação, que se escrevem com minúsculas junto às linhas de união. Dois conceitos junto à palavra de ligação formam uma proposição, tá bem? Então, a gente vai perceber aqui que existe uma sistematização de informação. O mapa conceitual, de alguma forma, ele se parece um pouco com o infográfico. O infográfico, ele, de alguma forma, ele vai sistematizar informações numéricas, né? Mais informações, digamos aí, não informações numéricas, mas as informações de forma geral, né? Já o mapa conceitual, ele também vai sistematizar essas informações, só que vai ser uma sistematização mais baseada em conceito, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, característica, né? Quando ele fala aí que existem 3 características, né? Os conceitos da forma como ou condições próprias dos mapas em que os diferenciam de outros recursos gráficos e outras estratégias técnicas cognitivas. Aí você deve estar se perguntando, professor, e existem outras técnicas? Claro que existem, né? Como eu falei para vocês, o infográfico, né? As tabelas, os gráficos, de alguma forma, todos eles, o que eles têm em comum? Eles trabalham a sistematização de informação, né? Mas aí a gente vai perceber aqui que nos mapas conceituais os conceitos eles são dispostos por ordem de importância ou de inclusão. É aquilo que eu falei, é o processo de hierarquização. Os conceitos mais inclusivos, eles ocupam os lugares superiores da estrutura gráfica. Os exemplos situam-se em último lugar e, como dissemos, não são enquadrados. Fazemos 2 observações. Em um mapa conceitual, aparece somente uma vez o mesmo conceito. Às vezes, convém terminar as linhas de ligação com uma seta para indicar o conceito derivado quando ambos estão situados na mesma altura ou em caso de relações cruzadas. E a gente vai falar um pouco sobre seleção, que é bastante importante, né? Os mapas, eles constituem uma síntese ou resumo que contém os mais importantes ou significativos de uma mensagem, de um tema ou de um texto.
Antes da construção do mapa, devem-se eleger os termos que façam referência aos conceitos nos quais convém centrar a atenção. E aí nós vamos falar um pouco para finalizar do impacto visual. Aconselha-se não considerar definitivo o primeiro mapa que traçamos, mas torná-lo como esboço e repeti-lo para melhor sua apresentação. Uma sugestão para melhorar o impacto visual, ele fala aqui, né? Os termos conceituais eles devem se destacar quando nós escrevemos com letras maiúsculas rodeadas por elipses, tá bom? E aí, gente, obviamente a gente vai ter atividade relacionado a esse texto, falando sobre mapa conceitual. O que seria um mapa conceitual? Qual é o objetivo de um mapa conceitual? Essa atividade ela vai trabalhar justamente com isso. A questão 1, você vai compartilhar aí, né? Se nós tivéssemos nas aulas online, mas aí então você vai partir para a questão 2. Em sua opinião, o texto esclarece suficientemente o que são mapas conceituais? Sim ou não? E por quê? Aí você vai colocar aí, tá bem? Aí, gente, vocês vão tentar fazer essa atividade, tá? Levando em consideração, por exemplo, as informações que nós trabalhamos hoje, né? Então, o objetivo de um mapa conceitual é a sistematização das informações conceituais. Não esqueçam disso. A gente vai ter, por exemplo, outras técnicas, outros gêneros, outras que vão trabalhar também essa questão como uma forma de aprendizagem, como uma forma de você, como eu posso dizer para vocês, de você assimilar melhor essas informações. E é importante dizer também que é muito importante o mapa conceitual. Quem gosta, por exemplo, muito de estudar, pessoas concurseiras, né, pessoas que se dedicam mesmo, que eu sempre digo que são, além de estudantes, são pesquisadoras, essas pessoas utilizam muito essas técnicas. Por quê? Porque essas informações, elas ficam mais fáceis de serem memorizadas, né? Ou seja, do nosso cérebro guardar essas informações. Aí você deve dizer, mas professora, será que o nosso cérebro ele não guarda tudo? Não, gente, nosso cérebro, a nossa memória ela é uma memória excelente, porém ela não guarda tudo, ela guarda aquilo que é mais importante para a gente. E aí existe uma teoria, até inclusive vai dialogar um pouco com o que a gente está conversando, de acordo com o que a gente está estudando, e fala sobre a teoria do sono, né? Que quando nós estamos dormindo, o nosso cérebro ele apaga informações ou coisas inúteis do nosso cérebro, né? Então, da nossa memória. Então, gente, algumas informações elas vão ficar guardadas, outras serão esquecidas. Tá bom? Nosso cérebro, ele não é um HD, né? Ele não é, digamos, você guarda do jeito que você guardou, você salvou ali no seu HD, você vai encontrar aquela informação. Nós não. Nós guardamos essas informações, porém nós não conseguiremos lembrar 100% delas. Até porque existirão outros fatores, né? Como os fatores, por exemplo, de ambiente, estado emocional, né? E tudo mais que vão influenciar. Tá bem, meus amores? Aqui vocês vão ter atividade, tá? Vocês vão fazer essa atividade aqui. Eu quero chamar a atenção para vocês para a última questão, que é a questão 11, onde vocês vão ter que elaborar um mapa conceitual relacionado ao texto lido, a fim de construir um resumo esquemático, né? Ou seja, no modelo de esquema mesmo, puxando setinha, tá? Pode fazer numa forma de mapa. E hierárquico, por quê, professora? Porque você vai partir das informações mais importantes. Para isso, siga as orientações presentes no próprio texto, tá bem? Então, é basicamente fazer um mapa conceitual de um texto que fala sobre mapa conceitual, tá bem? Meus amores, eu não vou me estender muito, espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula de redação, a gente vai fazer a correção dessa unidade. Façam um mapa conceitual, tá? É importante dizer que todos os alunos que vão fazer essa atividade, essa primeira proposta, vão ganhar 1 ponto, isso mesmo. Agora, cada proposta de redação vai valer 1 ponto, tá bem? É uma forma de estimular vocês a realizarem as atividades e uma forma também de deixar vocês mais animados para fazerem as atividades, tá bem? Então,
Fez a proposta 1, tem 1 ponto. Fez a proposta 2, tem 2 pontos. Conforme a gente for trabalhando, tá bem? Então, façam atividade na próxima aula, a gente se encontra. Beijos, meus amores. Tchau, tchau.